sempre o doutor André ao vivo aqui no Bom Dia Divinópolis, como acontece todas as semanas, ele sempre traz aqui um tema importante e está também disponível para responder a sua dúvida, a sua pergunta. O telefone está na tela, 9932-6228, 9932-6228. Vem para cá, André, bom dia, prazer te receber ao vivo aqui no programa. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos. E hoje o tema é um trava-língua, né? O apresentador passou um aperto danado para falar o tema aqui. Pericoronarite. Isso, exatamente. É difícil até de falar, quanto difícil. mais entender, né, André? É verdade, é verdade. Mas você está aqui para explicar para todo mundo, né? Isso mesmo. Realmente é uma palavra difícil, né? Quando a gente não tem intimidade com esses termos, a gente realmente tem muita dificuldade de a gente falar o nome, né? A gente vai falar então hoje, gente, o que é a pericoronarite, né? O que é e como identificar, porque é uma situação que acomete muitos pacientes, né? Inclusive, a gente teve situações durante a semana passada que a gente teve que fazer algumas intervenções no consultório em relação à pericoronarite. Nós vamos explicar o que é isso, né? Pode acometer qualquer paciente, né? Desde que já tenha erupcionado todos os dentes permanentes. E a gente vai ver como é fácil a gente identificar e quais os procedimentos para a gente fazer alguns tratamentos para a gente tentar resolver. Pode passar? Então, gente, o que é a pericoronarite, né? A pericoronarite pode ser definida como um estado inflamatório envolvendo a formação de um crescimento tecidual em forma de capuz sobre a coroa do dente, que é afetado, onde resíduos alimentares se depositam facilmente, facilitando a proliferação de micro-organismos. Então, gente, a pericoronarite é quando nós temos uma situação muito comum, claro, mais em incisos, né? Pode, claro, acontecer em outros dentes, mas o mais comum é inciso, em que nós temos a formação desse tecido, desse capuz gengival, que ele vai sendo formado sobre o siso. É muito comum acontecer em pacientes quando o siso não erupciona completamente, né? Então, aquela situação dente ciso, às vezes ele é um dente um pouco maior, ou pode ser que é um dente em que ele está localizado mais na região posterior da mandíbula, né? Mais comum também inferiores, tá, gente? Dente ciso inferior. Pode acontecer em dente ciso superior também, mas é mais comum inferior. E aí fica esse pedacinho de gengiva cobrindo, né? E esse tecido que fica cobrindo a gengiva vai ter formação de processo inflamatório por causa de resíduos alimentares que vão acumulando sobre essa área. Aí o paciente não consegue escovar os dentes, não consegue higienizar, vai inflamando, chega a situação, pode até infeccionar, e aí o paciente tem que procurar o dentista para fazer algum tratamento. Pode passar? Então, gente, quais são os principais sintomas da pericoronarite, né? Principalmente, com que a pessoa vem ao consultório, o principal motivo é a dor, né? Então, nós tivemos um caso na semana passada, uma paciente chegou no consultório, ela estava com essa pericoronarite, né? Nos dois sisos dela, no inferior e no superior, e aí a gente fez a avaliação clínica e radiográfica, né? Então, a gente observou que ela estava com a gengiva bem inflamada, né? Bastante edemaciada, o que é comum, às vezes, em alguns casos, ter até inchaço da gengiva, a gengiva aumenta de volume, né? Pode ter uma linfadenomegalia cervical, que é isso? É quando os linfonodos, né, que fica alojado na nossa região do pescoço, eles podem ficar inchados, né? Também pode ficar, a gente fala infartado, né? Quando ganha volume, fica muito sensível ao toque. Também pode acontecer. A pessoa também pode ter presença de mau gosto na boca, né? Vamos falar que é uma litose, né? Isso aqui, que pode ser causada pelo extravasamento de pus da gengiva na cavidade oral. Então, gente, a pericoronarite pode ter alguns desses 4 sintomas, né? Pode ser apenas dor, pode ser dor associada com inchaço, pode ter a linfadenomegalia também, mas o mais comum que a gente pega no consultório é o paciente chegar com dor nessa região, uma dor bastante intensa e com inchaço na gengiva. Pode passar? Então, gente, como é que a gente detecta isso aqui no consultório, né? O paciente, como a gente comentou, tem um dente ciso na região, ele está parcialmente erupcionado, ele nasceu completamente, como a gente vê aqui nesse dente da frente, que é o segundo molar, quando ele erupciona completamente, geralmente não dá problema. Mas quando ele erupciona parcialmente, acontece isso e pode ter entrada de alimentos e bactérias nessa região. Então, o que acontece? O paciente não consegue limpar essas áreas, porque escova de dente não entra, fio dental não consegue entrar. No máximo que vai conseguir higienizar com algum antisséptico bucal. A pessoa faz um bochecha, às vezes consegue higienizar um pouco. Só que isso aqui pode ser um processo recorrente.
Às vezes melhora por um período de tempo, passa algumas semanas, alguns meses, até anos, volta o dente a incomodar, né? Então, quando o dente ciso, ele nasce pela metade, né? Ou seja, fica uma parte boa do dente coberta pela gengiva. Pode passar. Então, gente, pode também ter situações que o dente ciso, além dele estar parcialmente erupcionado, a posição dele pode também estar muito desfavorecida. É o caso quando o dente ciso, além dele nascer parcialmente, né, só nasceu esse pedacinho dele, ele ainda está localizado mais para o lado externo da boca. Aí o paciente, quando ele vai mastigar, tem os dentes superiores, ele pode mastigar a região da bochecha. Então pode ter uma lesão pela mordida, que a pessoa, quando ela vai mastigar, ela pega a região da bochecha. E continua tendo a questão, a gente falou do processo inflamatório, né? Que essa região fica extremamente sensível ao toque. Então, o paciente tem que vir no consultório e fazer algum tratamento. Em alguns casos, né, nós vamos mostrar aqui, existe uma cirurgia que a gente consegue remover o capuz gengival que está cobrindo o dente. Aí a gente fazendo essa cirurgia, você descobrindo aquele capuz gengival, o paciente vai conseguir higienizar normalmente o dente. Mas uma situação, já vou adiantar, como essa que a gente tem na imagem aqui, não é possível fazer absolutamente nada a não ser a extração do dente ciso, devido à questão da localização que ele está. Que não tem como a gente fazer uma cirurgia para descobrir a parte gengival, por causa da localização dele. Ele está mais externo e você extraindo o dente vai evitar de ter essa situação de lesão da mordida. Pode passar. Aqui, gente, comentando, né, que existe algumas situações que a gente indica o paciente comprar algumas escovas, chama escova bitufo, que ela tem um certo prolongamento pela haste dela e a gente consegue, né, o paciente consegue higienizar melhor a região do siso lá atrás, né? Isso a gente indica em casos em que o paciente tem aquele capuz gengival cobrindo parcialmente o dente, e aí às vezes a gente pede para fazer a cirurgia, que nós vamos comentar agora, e depois faz sempre uma boa escovação com uma escova, né, que tem um certo prolongamento. A gente vê que essa escova ela tem as cerdas até um pouco menores, para facilitar você levar até o fundo da boca. Então, em alguns casos, para evitar de dar pericoronarite, é levar essa escova e fazer uma excelente higienização sobre o dente ciso. Pode passar. É o que a gente falou da cirurgia, chama operculectomia, ou também conhecido como cunha distal, né? O nome cunha distal ele é mais comum. Então, o que é essa cirurgia? A gente tem aqui o caso, por exemplo, ó, o paciente estava com o dente, né, parcialmente erupcionado o siso e tinha esse capuz gengival aqui cobrindo por cima. Era necessário extrair o dente? Não. Por quê? Porque era só esse capuz gengival cobrindo. O dente estava completamente rígido, dente perfeito. Foi feita a cirurgia, removeu aquele capuz gengival, o dente está em perfeitas condições, só escovar os dentes normalmente. Aqui uma outra situação, né, um pouco maior, né, tinha um tecido gengival cobrindo mais essa região e foi feita a operculectomia, removendo aquele capuz gengival, permitindo que o paciente consiga escovar os dentes. São situações que o paciente pode ter a pericoronarite, mas não a necessidade de você extrair o siso. Faz esse tipo de cirurgia. Agora, quando o siso está muito coberto pela gengiva, mal posicionado, aí a solução é fazer a extração dentária. Aí o doutor André, né, explicando passo a passo, né, como fazer o tratamento principalmente. O diagnóstico vem principalmente pela dor, André? A pessoa, o primeiro sintoma assim, mais evidente, né? Exatamente, Flaviana. A primeira queixa que a gente tem no consultório, eu vou citar o caso da paciente que a gente teve na semana passada, né? A paciente pediu uma avaliação de urgência, ela veio lá na quarta-feira para a gente avaliar. E ela estava com essa situação da pericoronarite. Ela estava tanto no siso inferior quanto no siso superior. Então, os dois sisos dela estavam com esse capuz gengival cobrindo o dente, ela estava até mastigando um pouquinho a bochecha, né? E no caso dela, não foi possível fazer aquela cirurgia que a gente comentou. O caso dela tinha que ser extração do dente ciso. Então, o principal queixo quando o paciente chega no consultório é dor exacerbada, uma dor muito grande, e geralmente um inchaço na gengiva, porque a gengiva fica tão inflamada que ela chega até a inchar. Aí é importante eu perguntar isso, eu sempre pergunto pro doutor André, né, essa informação. Tem como prevenir? Tem algo assim que aumenta o risco de você ter, André? A pericoronarite? Costuma muito, a prevenção nesse caso aqui é um pouco mais difícil, porque vai depender da posição que o dente ciso ele vai erupcionar, né? Então, em muitos casos, a pessoa pode estar com o dente ciso ali há muitos anos, né? A pessoa nunca deu problema, né?
a gente vai monitorando no consultório, a gente vai fazendo limpeza, vai fazendo controle, e quando a gente detecta que o dente ciso está parcialmente erupcionado, como a gente mostrou naquelas imagens, e o paciente nunca sentiu nenhum desconforto nem nada, a gente só faz o alerta ao paciente, falou, esse dente seu, apesar de você nunca ter sentido desconforto, pode acontecer de um dia você ter a pericoronarite. Mesmo a pessoa nunca sentiu nenhum sintoma. Eu não vou falar a pessoa, às vezes fazer cirurgia, não fazer nada, porque vai depender também do grau de escovação dentária. A pessoa que não tem uma boa escovação dentária tem mais risco de ter a pericoronarite. Agora, se é recorrente, aconteceu uma vez, né? Às vezes o siso incomodou um pouquinho. Aí a pessoa foi lá, tomou analgésico, anti-inflamatório, melhorou. Passou, não voltou mais, vida que segue. Não, teve recorrência, aconteceu 1, 2 vezes, tem que fazer algum procedimento para a gente evitar de acontecer outras vezes. Tem até uma pessoa perguntando aqui se tem a periconarite, pode fazer a extração do siso, né? Você entrou nesse detalhe aí, né, André? Exatamente. Para ser bem sincero, a maioria dos casos que a gente tem de pericoronarite, a maioria é a extração do siso. Porque para fazer a cirurgia gengival que a gente comentou aqui, o siso tem que estar numa boa posição. Por exemplo, esse caso aqui, se fosse na boca do paciente, não era possível, porque ele está totalmente inclinado. Não é um dente que o paciente consegue higienizar. Ele tem que estar nessa posição aqui. Ele precisa estar na posição vertical e só um pedacinho de gengiva cobrindo lá atrás. Aí a gente consegue vir, remove aquele capuz gengival, descobre aquela gengiva ali e vida que segue. A gente consegue escovar tudo. Agora, numa situação como essa aqui, infelizmente, a extração dentária, quando, né, a posição do dente não favorece. Por isso que o André está aqui toda terça-feira para trazer informação precisa para você e também para responder a sua dúvida. Muito obrigado aos telespectadores do programa que sempre participam. O telefone fica sempre disponível para isso mesmo, viu? Muito obrigado, André, pela presença. Muito obrigado, viu, Flaviano? Eu que E aí, agradeço. se as pessoas tiverem alguma dúvida, né, que é uma dúvida até recorrente, né, principalmente pacientes jovens, né, os jovens mais acometem depois dos 18 anos em diante, os pacientes têm muito esse problema. Só entrar em contato no consultório, que a gente marca uma avaliação e verifica se o seu caso é para fazer extração do siso ou se dá para fazer a cirurgia da cunha distal. Inclusive, os contatos do Dr. André estão aí na tela, viu? Ele está sempre disponível para atender todo mundo, viu? É só fazer contato direto aí pelo Instagram ou pelo telefone. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Flaviano. Um abraço a todos. E a entrevista na íntegra também fica disponível no portal sistemampa.com.br, porque sempre serve de orientação para outras pessoas. É só acessar o portal sistemampa.com.br para ficar sempre bem informado.